Bom, vamos lá. Vocês podem ir mandando também as perguntas no WhatsApp dos jovens, né? Mas eu quero começar perguntando... Valeu, Eliel. Queria começar perguntando para o Marco um pouquinho da experiência de conversão dele, que ele me contou que foi muito legal, né? E também o início da trajetória dele. Eu sei que teve muita coisa que aconteceu, não dá para contar tudo aqui, mas você falou a respeito do momento de conversão, esse momento que você falou a respeito do ateísmo, até que você viveu. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho a respeito disso para nós. Aí, Marco, conta um pouquinho dessa história. Sim. Eu fui criado num lar onde os meus familiares eles eram cristãos, mas a minha casa não. Meu pai era espírita e minha mãe era a que mais flertava com o evangelho, mas minha mãe não podia, era proibida ir em alguma igreja, essas coisas assim. Aos meus 12 anos, o meu pai, ele conhece Jesus. Ele tem uma conversão, para os mais antigos talvez vão saber do tempo, da época do Plano Collor. Foi um tempo onde as poupanças foram raspadas. Meu pai, então, naquela época, ele se converteu, perdeu todo o dinheiro que ele tinha, ele ficou doente, ele teve Parkinson, mal de Parkinson. Isso tudo no mesmo tempo. Então, minha família, que era muito bem de vida financeiramente, a gente passou a comer feijão com farinha. Situação bem difícil mesmo. E eu lembro que na época era bem próximo ao carnaval e meu pai foi para vender churrasquinho no carnaval para tentar trazer carne para a gente comer em casa. Você imaginar a situação como é que estava. E um irmão passou e viu meu pai trabalhando no carnaval e contou para o pastor, e o pastor, quando a gente chegou no domingo para poder estar no culto, o pastor chamou a gente no gabinete e convidou a gente a procurar uma outra igreja. Eu tinha 12 anos. Eu não tinha tido experiência com Jesus, nada, nem conhecia Jesus direito. Estava frequentando a igreja. E meu pai entrou no carro e disse: nunca mais vocês pisem em nenhuma igreja evangélica. Nunca mais. E a partir daquele momento eu transferi tudo aquilo que o pastor falou para o próprio Deus. E eu comecei a pensar, cara, se Deus é Deus, quem Ele é, e falam que Ele é, e excluiu minha família no pior momento dela, então esse Deus é mentira. Então eu comecei a entrar de cabeça para estudar e para falar mal de Deus. A questão era essa. Então eu comecei a estudar todos os livros relacionados ao ateísmo, eu li muito. Então entrei na faculdade de 15 para 16 anos, eu comecei a fazer administração. Então eu comecei a estudar e na faculdade eu era do grupo dos ateus. Estudei ali dos 15 aos 16 anos naquela faculdade, 15 no caso, né, foi 16, depois eu fui para São Paulo. Aí quando eu chego em São Paulo, foi aonde que eu conheci drogas também. Então, além de conhecer ali, além de estar com o coração totalmente duro ali, comecei a conhecer as baladas e comecei a usar drogas ali também. Trabalhava de segunda a sexta e de sexta à noite em diante eu ficava em festas. E aquilo foi cauterizando o coração, me deixando pior ainda do que eu estava antes. Então, era um ser sem Deus, ferido com um monte de coisa e querendo viver a vida. Com 18 anos, tive o início de uma depressão, foi onde me fez voltar para onde eu morava antes. Então, eu voltei lá para a Baixada Fluminense. Eu sou de uma cidade, um bairro chamado Xerém, no Rio de Janeiro, né? Alguns conhecem pelo Zeca Pagodinho, outros conhecem pelo Fluminense, onde que é a sede do Fluminense. Então eu fui criado ali, voltei para lá. E nisso que eu volto para lá, um amigo me chamou para ir numa festa. E eu fui numa festa, e dessa festa nós fomos à favela. Eu não frequentava a favela, os baile funk de favela, eu não curtia muito, eu era pagodeiro, eu não era funkeiro. Então eu não gostava muito. E eu lembro que naquela noite, numa sexta-feira à noite, eu estava num bar, em frente ao lugar onde tinha festa, aqueles paredões com som, armas, drogas e tudo aquilo acontecendo. E eu estava sentado bem próximo a uma mesa de sinuca. O meu primo tinha me dado um pacote para poder eu fumar maconha, né, para enrolar maconha. Eu não tinha fumado ainda quando eu ouvi a voz de Deus.
eu ouvia a voz de Deus de uma forma bem assim audível, como se eu estivesse falando com vocês. E o que Deus falava comigo era muito simples, ele só mandava embora dali. Só que eu ouvi a primeira vez, eu achei que tinha sido cigarro. Só que eu não tinha fumado ainda, né? Não era a onda do cigarro ali, não era nada. Não era nenhuma alucinação de nenhuma outra coisa. E como eu não acreditava em Deus, eu fiquei com medo. Porque eu falei, cara, se esse Deus é verdade, ele vai me matar. Porque eu falava mal dele, eu brigava com ele e tudo. Então, de fato, eu fiquei com medo. Eu escutei a segunda vez, só que a segunda vez, quando eu, para ouvir, não foi de uma voz audível, foi como uma impressão mesmo no meu coração. É como se aquela voz ecoasse dentro de mim. Só que os meus olhos abriram. Eu comecei a ver as armas, eu comecei a ver uma galera cheirando cocaína, e eu comecei vendo tudo aquilo, e os meus olhos abriram. Eu falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, me deu um pavor, sensação de pavor. E eu lembro que eu levantei, eu tinha levado algumas pessoas comigo, deixei todo mundo a pé, peguei o carro e fui 40 quilômetros até chegar na minha casa chorando desesperadamente, dizendo, Deus, não me mata. Quando eu cheguei em casa, minha mãe deixava a Bíblia no quarto. Minha mãe, eu falei, né, era a única que flertava com o Evangelho. Ela deixava uma Bíblia no meu quarto, no Salmo 91, que era o Salmo protetor da minha vida. E eu lembro que pela primeira vez, com 18 anos, eu peguei a Bíblia para poder ler. Eu abri a Bíblia, comecei a folhear, voltei para o 91, li o Salmo 91 e fui para as cartas de Paulo. Comecei a ler as cartas de Paulo e aquelas palavras parece que saltaram aos meus olhos. E na hora eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Eu entrei em contrição e arrependimento profundo, sabe? De choro, de lágrimas, de colocar o rosto no chão, misturar ali a meleca com a poeira. De tão, desesperado que eu estava. E eu senti muita graça de Deus, senti muito amor de Deus. E até que eu vi que Ele não iria me matar. E, de fato, eu poderia começar uma caminhada com Ele. Naquele dia, eu peguei a Bíblia como se estivesse diante de um tribunal. Coloquei as mãos sobre ela, era o que eu sabia fazer. E falar assim, Senhor, minha vida é sua, de mais ninguém. Eu não negocio mais a minha vida, eu não empresto mais a minha vida para ninguém. Procurei uma igreja, era o pastor mais sério que eu conhecia na cidade, que tinha um testemunho bom, e fui lá e conversei com ele assim, pastor, quero começar a caminhar aqui nessa comunidade local. O pastor me conhecia por inúmeras coisas. Ele tinha sido um sogro meu no passado, e me detestava, com toda a força dele. Porque a filha namorava com um ímpio, né? Então, assim, ele detestava. Mas não tinha mais nada né, no caso, por nós, e ele sabia que eu era um cara que carecia de cuidado. E ele falou assim, a partir de hoje você vai caminhar comigo. Para onde eu for, você vai comigo. Eu até estava vendo aquele filme, A Forja, né? A Forja? Acho que é isso, A Forja é o nome, né? E eu vi o que o cara fez com o garoto. Foi mais ou menos o que o pastor fez comigo. Começou a me ensinar, a me discipular, a caminhar comigo. E eu ia para velório, nascimento de criança, eu era tipo coroinha dele, Para onde ele ia, eu estava atrás. Carregava a Bíblia dele, e nisso eu fui aprendendo, andar com ele. É uma história longa, mas tem uma coisa que marcou muito meu coração. Uma frase dele. Ele era um cara militar, um cara muito, muito sério. Ele falou, Maico, a melhor maneira de se arraigar em Jesus é falar dele. Aí quanto mais você pregar Jesus, mais raízes você vai criar nele. Eu falei, cara, esse é um jeito bom. Aí eu vi que para falar de Jesus eu tinha que orar. Era meio que estratégico dele, né? Aí eu perguntei, mas como é que fala de Jesus? Ele fala, cara, primeiro você tem que estudar sobre ele, você tem que orar. Tem que ter uma vida regrada de oração. Então eu comecei a viver assim, a orar muito, a ler muito, alguns livros clássicos que eu li na época, Caçadores de Deus, né? Bom Dia, Espírito Santo, né? Algumas coisas comecei a cavar para procurar e comecei a estudar e ler e comecei a ter experiências com o Senhor durante essa caminhada. Na minha época era muito forte jogar na Lan House. Alguns aqui acho que talvez chegaram a jogar aqueles joguinhos de tiro na Lan House, CS. E aleluia. E eu pagava 1 hora para cada um para me ouvir 15 minutos.
E eu fazia isso, cara, eu investia. E eu pude ver muitos dos meus amigos se converterem ao Senhor. Então, dali, o pastor permitiu a gente começar um ministério chamado Rua. O nome é Rua porque a gente só pregava na rua. Então, nós tínhamos uma banda, eu não tocava, é claro. E a gente tocava na praça e tocava rock and roll. E a galera juntava para poder ouvir a banda de rock. E depois eu entrava e pregava, um outro amigo pregava também. E a gente testemunhava a nossa vida, o que Jesus fez, como a cidade conhecia a gente. Então a gente viu muitas pessoas entregando também a vida a Jesus ali. Depois de um tempo caminhando lá na igreja local com o pastor, mais ou menos um ano após, o pastor me chamou para um desafio. Eu só quero deixar claro que biografia é algo para a gente até, né, para inspirar, mas não de fato copiar. Né? Um ano após eu ter né, conhecido o Senhor, na caminhada com Jesus ali, com o pastor do lado dele, discipulando, trabalhando, o pastor tinha um desejo no coração. O desejo no coração dele era plantar uma igreja numa cidade do Amapá. Gente, o Amapá é longe. É no extremo norte do Brasil. Aí, então, esse pastor falou, Maico, eu quero muito te mandar para, junto com um grupo, você ir lá e cooperar para poder plantar uma igreja. E a gente fez isso. Nós fomos para lá, pedi uma licença num trabalho que, na época, eu prestava serviço, a um hospital, nessa parte administrativa, e me deu umas férias, um mês, para eu poder ir. Nós começamos a pregar de casa em casa, nessa cidade chamada Cutias. É a cidade onde acontece a pororoca, para quem que surfa aí, é onde tem a onda, que é uma das maiores que tem no Rio, é uma onda no Rio. E essa cidade atrai muita gente, por turista, mas não tinha nenhuma igreja lá. Então a intenção era plantar a primeira igreja naquela cidade. Foi eu e mais 7 pessoas. Começamos a evangelizar de casa em casa, e a nossa estratégia ali era, após a evangelização, ensinar o evangelho de João. Evangelho de Jesus segundo João. Então a ideia era ensinar de casa em casa, e já no final do livro ali de João, levar as pessoas ao batismo. E, cara, começamos a fazer isso freneticamente, de casa em casa, e foi, assim, um sucesso esse trabalho. Um mês a gente já tinha 100 e poucos irmãos ali congregando conosco, crianças, adolescentes, senhoras, senhores, só que nós fomos afetados por uma epidemia de malária. Era muito mosquito da malária, e minha equipe toda, ninguém era de lá, então não estava acostumado a estar com malária. Então a equipe toda pegou malária, menos eu, e voltaram, e eu fiquei sozinho. A ideia era ficar um mês e vir um pastor, ou uma família de pastores, para cuidar do trabalho novo. Só que ninguém queria ir para lá. Aí o pastor falou assim, fica mais um pouquinho. Aí eu fiquei um pouquinho mais. Ao todo lá eu fiquei de 6 a 7 meses. Então, aí todo mundo começou a me chamar de pastor, dizia assim, eu não sou pastor. Pastor, não sou pastor, mas eu estava discipulando pessoas. Eu estava cuidando de pessoas, eu estava plantando uma igreja para vir alguém e dar continuidade. E vivi muitas histórias ali, fenomenais, assim. Eu vivia com R$300, gente, mensal. R$300, isso a gente gasta uma saída numa pizza hoje. Então eu vivia com 300 para pagar aluguel, 150, água, luz, R$50 que dava os dois juntos, ali naquela época, isso eu estou falando de mais de 20 anos atrás. E o que sobrava eu tinha que comprar comida. Como eu não tinha dinheiro para comprar carne, era uma vez que eu comprava durante o mês praticamente, eu tinha que ir pescar. Então eu aproveitava a evangelização com os pescadores para ganhar peixe, porque eu não sabia pescar bem, e para pegar peixe também. Mas era o modo com que eu poderia comer ali uma proteína, é a maneira com que eu poderia, de fato, ter uma oportunidade de comer uma carne. Eu tenho até uma história engraçada, deixa eu contar também. Gente, eu amo costela com batata. Não sei quantos aqui gostam, mas, cara, eu sou apaixonado. Eu lembro que uma vez tinha acabado o culto lá em Cutias, e eu parei, era assim, a minha sala é onde funcionava ali a igreja, onde que funcionava o prédio lá da igreja. Então os irmãos vinham reunir ali aos domingos.
Eu fiz os banquinhos de madeira, era o que eu sabia fazer ali, bem batistão ali na época, né? Que eu era da Batista. Aí eu botava os bancos e, cara, massa. E eu pregava ali, então eu colocava no CDzinho, eu colocava a música, que eu tinha selecionado algumas músicas, e eu mesmo fiz como se fosse um cantor cristão meu, entendeu? Então eu botava algumas músicas ali na época do David Keelan, do Antônio Cirilo, aí fazia um e cantava com eles, Poderoso Deus, por exemplo, algumas outras músicas. E eu lembro que acabou o culto, eu sentei e falei, Senhor, hoje eu não consegui peixe, eu tenho arroz e eu tenho farinha, é muito seco, Senhor. Senhor, como eu queria uma costela com batata. E eu orei sério, falei, Senhor, eu quero uma costela com batata. E nisso eu fiquei ali parado, né, falando assim, cara, será que vai vir uma costela com batata? Não sei, né? Gente, alguns minutos após, uma senhora bate na minha porta, uma vizinha minha, e ela, na hora que eu abro, ela está com uma panela de pressão. Quando eu vi a panela de pressão, eu já falei, não importa se é costela com batata, não importa nada, deve ter alguma coisa boa. E eu lembro que ela traz assim, coloca lá na mesa, e aí eu falei assim, é costela com batata? E ela falou, como é que você sabe? Eu falei, eu estava orando agora. Eu amo costela com batata. E ela abriu a panela, era costela com batata. Gente, eu peguei uma colher, foi o suficiente para acabar com aquilo ali. E tipo assim, beleza, comendo aquilo, ela ficou olhando admirada como o cidadão conseguiu comer metade daquela panela de costela com batata. E ela falou assim, eu não sabia que você gostava de guariba. Aí eu, o quê? Ela falou assim, costela de guariba. Eu falei assim, o que é guariba? O carioca, gente, eu não sei, eu só sei que é frango e carne. Aí eu falei assim, ela falou assim, vem cá então que eu vou te mostrar. Ela me levou na casa dela, tinha um freezer grande. Quando eu abri o freezer, era como se tivesse um homem deitado assim, sem a pele. Sabe, um homem musculoso. Aí eu falei, o que é isso aqui? Tipo, preocupado, né? O que é isso? Aí ela falou assim, guariba? Mas estava sem a cabeça, eu não conseguia definir o que era. Aí ela traz a cabeça, gente, um macaco, uma cabeça de macaco desse tamanho. Aí eu falei assim, a costela era desse cidadão? Ela era. Naquele dia eu aprendi a orar certo. Fala, Senhor, costela de boi. Ou então a costelinha do Outback, né, que é melhor. Então eu comecei a orar mais específico depois disso. Estou falando a verdade, comecei a orar mais específico. Comi outras vezes? Comi, né? Mas foi essa experiência de milagre, de provisão, mas ao mesmo tempo, né, foi engraçada. Voltando. Deu os 7 meses que eu fiquei ali, os quase 7 meses, veio uma família. Só que quando essa família chegou, eles trouxeram uma notícia que tinha um pastor lá em Afuá, onde que fica Marajó, a ilha de Marajó. Tinha um pastor numa cidade que se chama Afuá, que esse pastor, ele estava com a esposa grávida, com problema na gravidez, e tinha que ter alguém para substituir ele, e não tinha ninguém. E ela perguntou se eu não poderia ir para lá, para ficar 1 mês lá. Só que eu já conhecia essa história de Deus, 1 mês. Falei, tá bom, eu vou. Então eu avisei o pastor, posso ir? O pastor, vai lá. Eu fui para ficar 1 mês servindo lá. E só nessa cidade eu fiquei 1 ano. Porque primeiro eu ajudei ele, logo após nós plantamos uma nova igreja num bairro novo. E olha que coisa louca, como é que Deus faz. Eu não te contei isso não, Pedro. Eu fui o ano passado, eu fui numa igreja, na primeira igreja batista em New Jersey, nos Estados Unidos. Eu estava sentado e a igreja apresentou um projeto missionário. Na hora que apresentou o projeto missionário, era o projeto na ilha de Marajó, em Afuá, ajudando a igreja batista do Capim Marinho. Na hora que eu olhei o nome e olhei o lugar, eu ali sentado falei, cara, foi eu que plantei a igreja. Eu não sabia, essa igreja dos Estados Unidos assumiu a igreja lá, assumiu a questão financeira, dos projetos e tudo, e eu fui para lá para poder pregar no congresso missionário, e eu fiquei com vergonha de falar com o pastor. Falei assim, vai querer achar que é soberba minha, falar que fui eu que plantei a igreja, que eles estão lá, e tudo. Então eu tive a experiência de ver, né, os frutos, né, que eu não sabia nem como é que estava esse trabalho lá. Então eu fiquei 1 ano ali em Afuá, onde eu pude servir em missão, pude plantar igreja,
Depois de um ano eu fui para uma outra ilha chamada Bailique. É uma ilha que essa não tinha internet, não tinha telefone, não tinha energia elétrica. Energia elétrica chegou no tempo que eu estava lá. Então eu tive o privilégio também de ir ali, tinham 500 pessoas, eu tive o privilégio ali, juntamente com o Espírito Santo, implantar a primeira igreja ali daquela ilha. Fiquei um bom tempo ali também servindo, depois eu fui para Maués, Amazonas, onde eu fui ajudar uma igreja que estava no processo de terminar, de fechar as portas, e fizemos um trabalho ali de cooperação para que a igreja voltasse novamente às atividades. E eu fui para ficar um mês, fiquei 4 anos, gente. 4 anos. E tinha ainda um agravante sério, eu era solteiro. Por que é sério? Porque eu queria casar. Depois de 4 anos no campo, solteiro, falei, Senhor, me dê uma esposa, por favor. Só que aí eu tinha já a experiência da costela, né? Costela de macaco. Falei, Senhor, eu quero uma esposa, precisa ter o coração missionário, não pode ter medo de baratas. Porque, gente, eu morava em casinha de madeira, no meio do mato, todo dia eu tirava escorpião e cobra de casa. Se minha esposa, tipo assim, pelo menos tivesse um pinguinho de coragem, ela ia sofrer muito. E precisa ter o coração na questão da plantação de novas igrejas, para que a gente possa viver o propósito junto. Ela pode ter ministério diferente, mas ela precisa ter esse coração. Quando eu estava voltando para a cidade onde eu morava, eu tirei férias e saí e fui para a cidade onde eu morava. Aí eu fui e o Senhor falou comigo, por onde você passou em festas, eu quero que você volte agora pregando o evangelho. E eu lembrei de Cabo Frio, Rio de Janeiro, que era o lugar onde eu ia passar as férias. Ia passar também carnaval. Então era a cidade que a gente ia, tipo assim, para fazer tudo que não podia fazer na cidade. Aí eu montei um impacto evangelístico chamado Fortes e Guerreiros. Convidei mais 100 amigos espalhados no Brasil para a gente adentrar o carnaval e evangelizar. Só que eu precisava de alguém na cidade. E eu lembrei que eu tinha conhecido a Vivian numa conferência um tempo antes. Aí eu liguei para ela, Vivian, o Senhor me falou para fazer um impacto evangelístico na cidade. E ela falou assim, o Senhor me falou a mesma coisa. Ela disse assim, eu estou vindo de uma tribo no Paraguai, eu estava lá em missão, e na volta o Senhor me falou a mesma coisa, vamos juntar e fazer juntos. Aí foi a gota d'água, assim, né? Porque eu fiquei apaixonado por ela, né? E ela por mim também. Isso 18 anos atrás. E eu falei para ela, no final, quando acabou, eu não tive coragem de falar pessoalmente, mas já tinha internet, eu fui para o MSN, lembra? MSN. Poucos lembram, né? Quer teclar comigo? Ela assim. Aí eu pedi ela em casamento pelo MSN. Foi. Eu não pedi namoro, já fui direto ao ponto, né? Eu queria casar, meus irmãos. Gente, aí ela falou assim, Maico, eu oro por você há 2 anos. Aí eu escrevi para ela, você é uma mulher de sorte, Deus te ouviu. Nós vamos casar. 11 meses após, meus irmãos, a gente casou para a glória de Deus. Fazemos agora 17 anos de casado, né, com 2 filhos, Estevão e Samuel. Eu casei com a intenção de voltar para o norte, para continuar a missão que Deus deu, mas acabou que ela ouviu uma direção de Deus que a gente tinha que continuar na cidade, então eu fiquei pastoreando mais 5 anos em Cabo Frio, a cidade onde que a gente ficou, a cidade dela, e só depois que nós fomos para passar 10 anos no sertão do Brasil juntos. Aí já é uma longa história, talvez poderia contar numa próxima oportunidade, mas ficamos 10 anos trabalhando, plantando igrejas. Tivemos o privilégio entre Piauí e Alagoas, plantar numa média de umas 14 igrejas ali, e povoados e vilarejos onde não tinha nenhuma igreja. Recebemos muitos missionários para poder trabalhar conosco, e esses trabalhos hoje permanecem, estão lá. Então nós moramos ali e também moramos um tempo na capital, Maceió. Cidade feia, difícil, para dizer o contrário. Muito boa, tivemos o privilégio de plantar uma igreja e de ficar ali. Só que lá no começo da jornada eu tinha feito uma oração a Deus, que era assim, Senhor, eu quero dedicar 20 anos no campo. Depois de 20 anos, eu quero dedicar a vida a treinar e capacitar pessoas. Então, quando estava quase terminando o ciclo,
a gente recebeu uma ligação de Bragança Paulista, nossos irmãos lá, nos convidando para plantar uma escola missionária. Então, foi nessa que a gente migrou do Nordeste e veio morar no Sudeste novamente. Não era a nossa intenção, eu queria ir morar em Portugal depois dali, mas foi o Senhor que trouxe a gente, então hoje estamos instalados ali. E nesse meio tempo, vocês também serviram com a Heidi Baker também, né? No Iris também, né? Sendo presidente do Iris e muita coisa também envolvida nisso, né? Sim. Quando eu estava lá no Amapá ainda, eu tive uma crise. Uma crise muito por conta de questão de finanças no campo. Então, assim, era tudo muito apertado. E um belo dia eu falei, Senhor, está difícil para mim. E um pastor veio e me deu um livro da Heidi Baker, chamado Sempre Haverá o Suficiente. Esse livro conta a história do começo da jornada dela, não sei quantos conhecem ela aqui. Ela já falou aqui, né? Ela teve aqui alguns anos, mas já fazia o quê? Uns 6 anos. Uns 8 anos, talvez a maioria não saiba, né? Mas Heidi Baker tem um projeto muito grande na África e não só na África, né? Em muitos lugares. É uma missionária assim. Hoje é uma missão que está em 40 países, né? Começou na África. Começou na África durante a Guerra Civil em Moçambique. Na época, Moçambique era o país mais pobre do mundo. E o Senhor visitou ela com essa palavra em Toronto, no Canadá, durante o mover que aconteceu em Toronto. E o Senhor mostrou para ela a África. E ela ficava dizendo, não, não, Senhor, não. E quando ela levantou, um dos pregadores, o Randy Clark, chegou para ela e falou assim, eu te vi na África e Deus está te dando os africanos. E ela, então, estava estudando, a Heidi Baker, ela é PhD de Teologia Sistemática em Oxford. E ela queria continuar a vida dela acadêmica, também queria servir lá na Ásia, mas enfim, o Senhor mandou ela ir lá para a África. Para vocês terem uma ideia, ela começou no lixão da cidade mais pobre do mundo. Então você imagina, um lixão da cidade, do país mais pobre do mundo. E dali o Senhor começou um movimento de plantação de novas igrejas. O ministério, nos 10 anos após, os 10 anos assim, eles plantaram mais de 10 mil igrejas. Foi um movimento de plantação de igrejas, de curas, de milagres, mortos voltando à vida. Foi algo assim sobrenatural de Deus. Então vale muito a pena conhecer o ministério, a missão e principalmente a história. Esse livro ele vai voltar a ser editado agora de novo, porque ele já tinha uns 15 anos que não tinha mais ele, agora ele vai voltar de novo. É um livro ótimo. Aí eu ganhei o livro. Aí eu falei assim, cara, um dia eu queria muito conhecer o ministério, conhecer ela, não conhecia nada. Quando foi em 2012, eu fui numa conferência em São Paulo, eu tive uma experiência com ela. Ela estava lá ministrando e eu fui para poder assistir. E quando terminou a ministração, ela chamou as pessoas para poder orar. Eu não fui, eu sentei lá num cantinho atrás, fiquei lá sentado quietinho. De tanto que eu estava impactado assim com a ministração, eu sentei e fiquei chorando no canto. E ela veio ministrando por todo mundo, tinham outras pessoas ali ministrando, eu lembro que o Juliano Som estava lá junto, o Low Eagle, acho que é esse o nome dele, ministrando, e ela saiu, ela foi andando, ministrando as pessoas, ela foi lá no cantinho onde eu estava, começou a liberar umas palavras ali sobre mim, e no final ela disse assim, o Senhor ele manda dizer que um dia nós vamos trabalhar juntos. Só que assim, era a mulher do livro, entendeu? A mulher do livro, e outra coisa, tinha 2.000 pessoas ali. Aí eu falei, besteira, passou. 2013 para 2014, eu fui ministrar numa escola deles. Eu fui participar, ajudar o pastor Fred e ministrar na escola do Iris, a primeira escola do Iris aqui no Brasil novamente. Quando eu estava terminando de ministrar, terminando de pregar, na hora que eu olho, a Raige entra e senta na minha frente. Já é ruim para o pregador às vezes falar, ainda mais com uma pessoa que você conhece na frente assim, que você não admira. E quando eu acabei de ministrar, chamamos o pessoal também, ministramos, e ela subiu e me abraçou e falou assim, eu disse que um dia a gente ia trabalhar juntos. E ela lembrou 2 anos após daquela palavra que ela deu. Eu estava indo para o Nordeste.
E foi quando ela convidou para a gente entrar no ministério e fazer parte. Né? Então, eu entrei no ministério em 2014 e 2022 eu assumi a presidência do ministério aqui no Brasil. Então, desde então eu trabalho com ela esses anos todos, ainda continuo trabalhando, servindo, e para mim é uma grande inspiração assim, a vida dela por conta da continuidade, da devoção e do amor que ela tem por Jesus. Assim. Legal. Antes de eu perguntar sobre o Oriente Médio também, que muita gente perguntou aqui, perguntaram sobre qual conselho você daria para uma prático até e também de vida, né? Uma pessoa que deseja entrar no campo missionário, né? A gente já pode conversar sobre como nós cristãos, todos nós precisamos ser de alguma forma evangelistas, missionários, né? Mas uma pessoa que pensa em missões dessa forma, quais seriam os passos práticos assim para a pessoa viver, o jovem que se interessa por isso? O que você falaria? Ok. Eu vou falar sobre alguns passos que a gente pode dar práticos. Mas, para mim, uma das coisas mais importantes é toda a intenção de seguir missão, ou ser um missionário de carreira, que a gente chama, é você procurar a sua liderança local, os pastores. Gente, não existe autoenvio. Existe, mas biblicamente não é aplicável o autoenvio. Não é assim, eu tenho vontade e eu vou. Não é. O exemplo clássico bíblico é Atos capítulo 13. A Bíblia diz que estava Paulo, no caso, né, Saulo ali, Barnabé, Lúcio de Cirene e outros irmãos estavam servindo a igreja local, estavam jejuando, orando, e o Espírito Santo separa Saulo e Barnabé para uma obra específica. Depois de o Espírito Santo ter separado eles, a igreja local reconhece isso. E o presbitério, o governo local, impõe as mãos sobre eles e despedem esses irmãos para uma obra específica. Versículo 4, e o Espírito Santo envia. Então, é necessário a gente compreender que existe um processo para o envio. E se existe um processo, vamos começar do lugar certo. É marcar com o pastor, pastor, o Senhor tem falado isso comigo. Como nós podemos construir isso aqui juntos? Gente, eu sou pastor de igreja local também. Eu sei o quão importante ouvir isso. Do que receber alguém falando assim, Deus me disse que eu tenho que ir. Meu irmão, se Deus te disse, quem sou eu para dizer que Deus não falou alguma coisa? Então é uma coisa terrível. Até mesmo a gente não construir isso junto com a nossa igreja local. Porque, gente, precisa ter reconhecimento local para que, de fato, nós venhamos ir como igreja e não ir como um indivíduo sozinho. Na Bíblia tem duas pessoas que nós podemos ver que fez o autoenvio e não foi muito bem. A primeira é quando que Moisés foi de uma forma equivocada. Eu acho que vocês lembram disso. Que quando ele acaba que comete um assassinato. E a primeira pergunta que fazem para ele é: quem instituiu você juiz entre nós? Ou seja, quem que mandou você vir aqui? E ele teve que fugir. Eu não tinha o que fazer. O outro são aqueles irmãos que se auto-enviaram para o ministério da libertação. Lembram? Os irmãos foram para poder expulsar o demônio. Aí Satanás fala assim, o demônio: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês, não sei nem quem é. E mania terrível, que o demônio lutava jiu-jitsu. Porque a Bíblia diz que ele dominou eles, bateu. E eles foram esfolados, vivos, embora envergonhados. Então, por favor, não se auto-envia. Constrói isso com a sua igreja local. Então, se tem a primeira coisa que eu gostaria de falar, era isso. A segunda coisa, agora alguns passos práticos. Primeira coisa, para você ter uma vida prática e você ser bem-sucedido no campo, você precisa ter uma vida de oração. Cara, isso é inegociável. Você precisa ter uma vida regada de regar e regrada, disciplina de oração. Não existe vida missionária sem oração. Não tem. Não tem. Segunda coisa, antes de ir para o campo, procure o seu líder direto, o seu líder de célula, seu líder de grupo, o teu pastor.
e trata os seus problemas de caráter. Meus irmãos, caráter é algo primordial no campo missionário. Quando você chega lá, tudo aflora. Tudo aquilo que tá escondido, guardadinho, que você não falou com ninguém, aflora. E outra coisa, o campo missionário não é lugar para tratar caráter. Agora eu vou te dar uns dados interessantes. Mais de 50% dos missionários voltam do campo antes do tempo. Não é porque acabou o dinheiro, não é por problema de saúde, é por problema de caráter. Então, meu irmão, imagina, você mobilizou a igreja, a sua família, sabe? Todo mundo se moveu para que você pudesse ir. Irmãos estão te sustentando em oração, financeiramente. E você chega lá e você vai com aquele seu velho problema de caráter, com o problema do caráter deturpado ali. E você chega lá, tudo isso aflora. Se você tem pecado escondido, aflora, meu irmão. Eu já vi missionário endemoniado. Já tive que expulsar demônio de missionário. Para você ver um nível de escuridão ao esconder coisas. Meu irmão, ande na luz. Falar assim, cara, eu quero ir para o campo, mas eu tenho esse problema. Só vou quando esse problema estiver sarado. Se o problema é pornografia, trate disso, pelo amor de Deus. Se o problema é qualquer um outro, trate antes de você ir para o campo. Então, primeira coisa, vida de oração. Segunda coisa, ter um caráter aprovado diante de Deus. Eu estou falando para você ir perfeito. Você pode ir com sabe, aquele sentimento tentando voltar, mas você luta. Mas você tem, isso é transparente, isso, sabe, os líderes sabem, entendeu? Então você precisa andar na luz para que você possa fazer isso, tá com o seu caráter. Terceira coisa, precisa conhecer a palavra. Cara, não dá para ir como um amador. Não dá para ir como alguém que não conhece a Escritura. Eu não estou falando que você precisa ser o teólogo incrível. Estou falando que você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa saber pregar o Evangelho. Você precisa saber ensinar Jesus para outras pessoas. Então, se possível, se a sua igreja local tiver uma escola, faça a escola. Gaste um tempo treinando. Faça aqui, o college. Faça faça um curso. Treine, capacite, para que você possa chegar lá e saber o que falar. Porque, gente, eles vão ter dúvidas o tempo todo. Eles vão te perguntar o tempo todo. Dependendo do lugar que você vai falar assim, mas tem que ter uma fé como Abraão. A pessoa fala assim, mas quem é Abraão? Tem que ser perseverante igual Jó, mas quem é Jó? Então você tem que saber, você tem que conhecer, porque as pessoas vão te perguntar. Então, precisa estudar. Se for para uma outra nação, no mínimo você vai ter que aprender inglês. Vai ter que estudar um idioma. Principalmente o idioma local. É lógico, tem alguns países que são mais difíceis. Né? Por exemplo, você aprender o árabe assim não é uma coisa fácil. Então, mas você precisa ter uma língua intermediária. Hoje já tem de português já para o árabe, né? É só você morar em Foz. A convivência ali você consegue. Mas você precisa aprender um idioma. Você precisa falar na língua do povo. Você precisa pregar para o povo. Nós estamos plantando igreja no Japão. E a gente tem falado com os irmãos. A gente não está no Japão para ganhar brasileiro. Estamos ali para levar o evangelho para os japoneses. Então você tem que falar japonês. Então, estudar o idioma. Estudar o idioma local. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu acho que os principais seriam esses. Existem outras coisas, é lógico, né? Mas os principais seria esse. E se você fosse filiar alguma organização missionária, pesquise bem antes. Existem organizações que são ótimas, existem outras que não. Então, pede mais uma vez auxílio ao seu líder, aos pastores. Talvez o pastor ele não vai conhecer a organização, mas eles têm amigos que conhecem. Entendeu? Então, perguntem às pessoas que conhecem. Pesquisem bem. E, desde já, começa a ser um investidor dessa causa. Por que eu falo isso? Desde quando eu entrei em missões com R$300 que eu apoio missionários no campo, financeiramente. Nunca deixei um tempo sequer sem ofertar na vida de missionários. E olha que eu vivi quase a vida toda com oferta de outros irmãos. Mas eu nunca deixei de ofertar em missionários.
Porque eu acredito nisso. Eu acredito que estamos investindo em pessoas que estão propagando o evangelho a outras pessoas para completar a grande comissão. Então, sabe aquele papo assim, ou você ora, ou você financia, ou você sustenta missões? Eu digo, façam as 3 coisas. Orem, sustentem, mas também vão. Vão para o seu vizinho ou vão para o Afeganistão, para onde Deus mandar vocês. É isso. Legal. Uma pergunta que chegou algumas aqui iguais, é a experiência mais forte que você já viveu no campo missionário. Eu sei que provavelmente teve experiências muito fortes que você viveu aqui no Brasil, mas tem aquela que você me contou também no Oriente Médio, que foi muito forte, né? Talvez você consiga contar ela, não sei. Sei que é bastante coisa, mas foi muito... Sim. Eu tive 2 que mais me marcaram. Uma eu conto em dois minutinhos. Uma é que quando meu pai botou a gente no carro, ele disse, nunca mais pise em nenhuma igreja evangélica. Quando eu tinha 23 anos, convidei meu pai para ir na mesma igreja que expulsaram a gente, porque me convidaram para poder pregar lá. E meu pai foi, a minha mãe foi e a minha irmã foi. E naqueles dias eles voltaram para o Senhor Jesus, todos eles. Então essa foi minha melhor experiência no campo de largo, assim, experiência com Deus, porque meu pai faleceu há 4 anos atrás. Quando meu pai faleceu, eu estava no campo missionário, eu não pude voltar para o velório dele. Mas eu tive a convicção que o melhor que eu poderia fazer para a vida do meu pai era pregar o evangelho para ele, e eu fiz isso. Então eu não fiquei com nenhum remorso no coração, puxa, eu não estava no velório. Eu tentei vir, mas eu estava num lugar que enterraram ele rápido, eu não pude vir. Mas eu estava com uma satisfação no meu coração, porque vai chegar um dia que eu estarei com meu pai por toda uma eternidade. Isso não tem preço para mim. Agora, a experiência para mim mais forte, de aventura mesmo, assim, tipo de risco de morte e tudo isso, nós estávamos na Jordânia e fomos até uma cidade chamada Mafraq, que fica próximo à Síria. E nós fomos lá para visitar uma missão escondida lá, porque Mafraq é a cidade, uma das cidades que seguem mais o Islã, assim, a Sharia. Então, por exemplo, uma amiga nossa foi lá uma vez e não colocou o véu, tacaram pedra nela. Entendeu? Então, eles são bem radicais. E lá fica um dos maiores campos de... Como chama, né? Refugiados da Síria, chamado o campo de Zátari. Depois vocês podem pesquisar. Naquela época, tinha 200 mil sírios morando nas barraquinhas lá da ONU. Então, a gente foi lá para visitar esse campo de Zátari, para visitar a missão e para poder orar, porque estava tendo guerra lá na Síria. E a gente ouvia as bombas, né, explodindo lá, e temos muitos irmãos lá na Síria também. Então, estávamos orando por esses irmãos, pelas famílias, orando lá pelo povo, situação bem complicada, difícil. E ali naquele tempo, o Senhor deu para a gente uma palavra. E, ao mesmo tempo, eu participei de uma organização no Brasil, que essa organização ela faz operações especiais para socorrer pastores, irmãos que estão em estado de perseguição. E em algumas operações você tem que ir até o local. Nós vamos, como se fossem agentes escondidos mesmo, mas para ir lá ou resgatar o irmão, ou então para suportá-lo financeiramente, levar dinheiro para ele. A maioria dos irmãos em estado de perseguição eles não querem sair de lá. Eles falam que a Bíblia diz que eles iriam passar por tudo isso. Então eles não querem sair. O que eles querem é oração para que o Senhor dê força e capacidade para suportar a perseguição. Então a gente geralmente vai para resgatar, mas a gente só deixa dinheiro e vai embora, e ora com eles. E surgiu uma oportunidade e ao mesmo tempo uma palavra para a gente ir ao Iraque. O Iraque estava vivendo um momento bem difícil. Por quê? O que a Síria estava sofrendo era a mesma coisa que lá eles também estavam. Porque o Estado Islâmico estava dominando o país. A ideia do Estado Islâmico era dominar todos os países árabes ali e se tornar um só Estado, politicamente falando, e aplicar a Sharia como uma regra bem afiada das decisões deles. Então, por exemplo, para a Sharia, nós somos infiéis. E o que nós merecemos é a morte.
Então tem uns segmentos bem complicados de radicalismo mesmo que o Estado Islâmico estava implementando por onde quer que ele fosse. Então, por exemplo, se você é um cristão e morasse na sua própria casa, que você comprou com o seu próprio dinheiro, se ele tomasse a cidade onde você mora, você tinha que pagar aluguel da sua própria casa para o governo deles. Se você não pagasse, você tinha uma outra escolha, que era se converter a eles. Porque se converter ao Islã, você não precisava pagar o aluguel. E tinha uma terceira opção, que era morrer. E tinha uma quarta que não estava ali, que era você fugir. Então tinham essas opções. Então, quando a gente recebeu o convite para ir para o Iraque Norte, o Kurdistão, lá no Iraque Norte, depois você pode ir lá no mapa e ver que tem uma cidade chamada Mossul. Mossul é a cidade onde fica Nínive, a planície de Nínive. Lembra? Jonas vai para Nínive. Era esse lugar. E um povo semelhante com o que fez com que Jonas não quisesse ir para lá, era um povo que estava lá, que era o Estado Islâmico, um dos grupos terroristas mais cruéis de toda a história. E nós recebemos essa missão para ir para lá, para socorrer um pastor que estava na cidade de Mossul, estava em perseguição e precisava de ajuda. Então nós oramos, o Senhor confirmou, precisávamos de $5.000 para poder fazer a viagem, chegar até lá. Conseguimos de uma forma sobrenatural. Uma irmã do Brasil sonhou que o Senhor mandava ela enviar dinheiro para essa missão específica. E nós recebemos o dinheiro para fazer a viagem, fizemos a viagem, contratamos uma tradutora de curdo, de inglês para curdo, para seguir com a gente, porque o Iraque é dividido. Metade dele é árabe e a outra metade é curdo. Então, a metade vai falar árabe e a outra metade curdo. E a nossa parte que ia era a parte curda, por isso que é o Kurdistão. Beleza, a nossa missão era chegar em Mossul. Nós chegamos em Erbil, que é a capital da parte norte, e a gente contratou um taxista cristão. Pedimos um pastor de lá para nos mandar um taxista cristão. Quando a gente falou para onde que a gente estava indo, ele disse assim, cara, nem por $1.000 eu vou. Eu não vou. E perguntamos, por que você não vai? Porque eu fugi de lá. Ele falou assim, cara, mataram uma prima minha, começaram a falar os parentes dele que mataram, e eu fugi, eu não volto para lá. E a gente, através de muito convencimento, falou assim, então leva a gente só até onde que a gente precisa, e não precisa chegar até lá. Então esse taxista acompanhou a gente. Tem uns detalhes que eu não vou contar no caminho, que é muita coisa, mas eu precisava chegar até Mossul. Só que para chegar em Mossul, o taxista disse que nós tínhamos que pedir, nós tínhamos que conseguir uma liberação do bispo local. Existe um bispo de uma igreja copta, e esse bispo era o único que poderia liberar para a gente uma carta para visitar as igrejas que foram queimadas lá. E a gente queria ir lá porque a gente queria encontrar com o pastor. O propósito era esse. Não era visitar a igreja queimada, a gente sabia como é que estava, o que a gente via na televisão. A gente via os vídeos, né? O Estado Islâmico filmava tudo. E nós tivemos acesso aos vídeos de queimar a igreja, de queimar pessoas, de torturar pessoas. Tivemos vídeos de tudo isso, sabendo que eles estavam sequestrando estrangeiros. Ou seja, nós éramos alvo bem fácil para sermos sequestrados ali. Mas tínhamos uma missão e eu falei, né, Pedro, que eu conheci ali pela primeira vez o que é o Shalom. A paz que excede todo entendimento. Eu conheci ali. Porque, mano, eu olhava para um lado, era cenário de guerra. Olhava para o outro, cara, terrível, tudo terrível. E eu sentindo paz, porque, cara, eu estava no centro da vontade de Deus. Era onde Deus queria que eu estivesse. E nós seguimos jornada, fomos até esse cara, o bispo chamado Joseph. Esse bispo, ele era antes a gente encontrou um cristão perseguido, depois a gente foi para esse outro cara que também era um cristão em perseguição. Ele já tinha fugido do país dele, já fugiu de Bagdá por causa de perseguição, explodiram a casa dele em Bagdá, e esse cara agora ele era um pastor, um sacerdote, ali naquela igreja, aonde que a gente foi, numa cidade chamada Dohuk, que eles chamam. Chegamos nessa cidade, a 2 horas de onde que nós estávamos, a capital, e esse cara recebeu a gente com muita alegria, né, o bispo.
ele disse, vocês são brasileiros, vem cá, entra. E ofereceu para a gente Coca-Cola. E falou assim, cara, eu amo muito o Brasil, futebol. Começou a conversar conosco. Disse que veio para uma conferência em Salvador, de umas igrejas em Salvador. Expulsaram ele, porque a palavra dele era muito forte. E conversamos, rimos ali, brincamos. E nós tivemos uma dúvida. E qual era a dúvida? Ele era o próximo alvo a ser morto. Porque o Estado Islâmico, ele vai e sequestra o governador e o sacerdote local. Ou seja, esse sacerdote local que seria caçado pelo Estado Islâmico, na próxima cidade seria ele. O de Mossul já estava morto. O governador já estava morto. A cidade de Mossul devastada. Na verdade, o pastor de lá não sabia se estava morto, porque ele sumiu. Então, aparentemente, ele estava morto. E ele seria o próximo sacerdote a ser morto. Nós fizemos uma pergunta para ele, que essa pergunta marcou a minha vida. Assim. A gente perguntou para ele assim, ô Joseph, você não tem medo? Porque o Estado Islâmico ele vai entrar aqui e ele vai encontrar contigo e ele vai te sequestrar. Você não tem medo? Ele olhou para a gente e falou assim, quando eles entrarem aqui, o grupo do Estado Islâmico, quando eles entrarem aqui, eu vou batizar eles. Aí eu, batizar? Como? Aí ele pega a gente e falou assim, vem cá. Levou a gente até um templo, um templo do século VII, coisa mais linda do mundo. E ele entrou lá e falou assim, aí mostrou para a gente um batistério, aonde que faz os batismos ali. Ele falou assim, quando eles entrarem aqui, eu vou batizar eles ou com água ou com o meu próprio sangue. Quando ele fala com o seu próprio sangue, ele está falando sobre o martírio dele. Cara, eu estava de frente com um cara que morreu para si mesmo. Um cara que, de fato, é um herói da fé. E é um cara que, daqui a um mês, mais ou menos, após o encontro com ele poderia estar morto. E eu tinha toda a convicção que ele estaria morto logo após. E se também a gente tivesse a oportunidade de saber que ele estava morto, que a gente estava prestes a morrer também. Então ele abriu a Bíblia dele no Salmo 23 e começou a cantar em aramaico. Meus irmãos, foi a glória de Deus descendo naquele lugar. Sabe? E ele confirmando palavras de fé que o Senhor de fato é o nosso pastor. E de nada teremos falta. E, cara, ele começou a ministrar isso sobre nós. Parecia que era como se fosse uma chancela, sabe? Para a gente prosseguir a nossa viagem. E ele fez a carta para que a gente pudesse passar em todas as barreiras militares até chegar na cidade de Mossul, no povoado de Telescaf, que é o lugar onde a gente ficou. Meus irmãos, eram 4 barreiras militares até chegar lá. Passamos na primeira, tranquilo, apresentamos a carta, perguntou o que a gente ia fazer lá, estamos indo visitar a igreja. Na 4ª barreira militar, chegamos na frontline de onde estava acontecendo a guerra. Nós estávamos no vilarejo, que era o vilarejo retenção para o Estado Islâmico não entrar. Então imagina, estavam entrando, tiroteio direto, bomba, e aqui estava o exército curdo, apoiado pelos americanos, a segurar para o Estado Islâmico não entrar e dominar o país. E nós chegamos na frontline de guerra, a ponto de ter que deixar o carro nosso e entrar nos carros de guerra deles. Entramos no carro deles e fomos até uma sala que o chefe queria sabatinar a gente. Porque naquele tempo televisão não conseguia entrar. Depois eu vou mandar para o Pedro, tem uma reportagem do SBT Repórter que eles fizeram com imagens nossas de telefone. A reportagem fala sobre um pastor brasileiro que estava na frontline da guerra com o Estado Islâmico. Então tem imagens do celular nosso filmando lá. A gente chegou naquele lugar, nós fomos andando no carro, conseguimos filmar algumas coisas, muito cenário de destruição, paredes com fuzilamentos, com marcas de sangue. Naquele lugar, só para vocês terem uma ideia, o exército curdo tomou novamente, o Estado Islâmico tomou esse lugar, 7.500 cristãos foram dizimados e a outra metade fugiram. Então, não tinha ninguém na cidade mais, estava deserta. Nem o pastor que nós fomos atrás, ele estava mais lá, a gente não sabia. Mas
se Deus levou a gente ali, tinha algum propósito nisso, né? Então, está lá a gente. Entramos na sala do chefe, e o chefe começou a indagar com muitas coisas. Primeiro perguntou de onde que a gente era, nós falamos do Brasil, por que estávamos ali, nós falamos que fomos ali para visitar as igrejas. Essa ala era uma ala muçulmana, o exército curdo tem várias alas. Ala de mulheres, aí tem a ala muçulmana, tem a ala cristã, tem várias alas deles, e yazidis, mas aquela ala específica era a ala muçulmana. Eu até mostrei uma foto para o Pedro, só do rosto, você já sabe que os caras são bem muçulmanos mesmo. Então ali tinha os muçulmanos e a milícia muçulmana, juntas ali. Eu sei, meus irmãos, que esse cara começou a sabatinar a gente. O pastor que estava comigo, ele tem muitos anos evangelizando ali naquela área. Ele evangeliza muçulmanos ali. Então, um cara muito experiente. Então, eu falei, cara, ele não vai vacilar. Por quê? De acordo com as perguntas, eu sabia que ele queria pegar a gente em blasfêmia. O que é blasfêmia? A gente pregar o evangelho ali para eles. Só de pregar o evangelho ali para eles, para uma autoridade muçulmana, a gente era preso. Dependendo, eu não sabia qual era a lei deles ali, mas com pena de morte. E ele estava justamente puxando da gente uma pregação. Ele estava puxando da gente para poder falar alguma coisa. Ele perguntou assim, no nome de quem que vocês estão aqui? Aí esse pastor amigo nosso falou assim, no nome de Deus. Nome de Deus, nome de Alá. Então podia ser um nome para um ou para outro. Aí ele pergunta a famosa frase, mas que Deus é esse? E esse amigo falou assim, é o pai de Jesus Cristo, o profeta. Aí ele, Jesus, o profeta, sim. E me diz uma coisa, me conta mais sobre a vida de Jesus. Porque eu sei que vocês sabem de coisa que a gente não sabe. Ele começou a explanar sobre a vida de Jesus. Falou sobre os milagres, falou que Jesus nasceu de uma mulher virgem, concebido pelo próprio Espírito. Até aí os muçulmanos acreditam. Ele começou a discorrer, mas no final, quando ele já estava falando há mais de 30 minutos, ele diz assim, e esse Jesus, que morreu, ressuscitou, esse Jesus é o Messias esperado. Ele é o próprio Deus. Gente, isso é blasfêmia para o muçulmano. Quando ele falou isso, na hora eu pensei assim, não vejo mais a minha esposa, não vejo mais o meu filho Estevão, que está com 4 meses. Estavam sem chip no telefone, porque não podia. Com certeza o governo já estava rastreando a gente. Então eu falei, cara, se os caras matarem a gente aqui, nem minha família vai saber onde que eu estou. Minha família não tinha ideia, a minha esposa não tinha ideia do país onde eu estava e da missão que eu estava fazendo. Ela não podia ter informação de nada por segurança dela. Ela não sabia de nada, ela sabia que eu estava lá no Oriente Médio. Sabia que eu estava numa missão difícil, mas não sabia onde e como e quando. Mas estava orando, né? Os meus irmãos orando também por aquela missão específica, que a gente não podia botar nem no Instagram, né? Enfim, esse cara, quando ele ouviu que Jesus ele era o próprio Deus, ele deu um tapa na mesa e falou assim, sai todos os soldados daqui. Aí tinha um capitão também com ele, sai o capitão daqui. Fica só eles 3 aqui, que era eu, o pastor e a tradutora. A tradutora era iraquiana, curda. Ela estava com o olho desse tamanho arregalado. Se ela estava apreensiva, ele olhou para mim, apontou para mim, ele falou comigo em inglês, vai lá e fecha a porta. Quando ele falou, meu irmão, eu fui no ritmo musical mais perto que quero estar. Falei, é agora, meu irmão, chegou a minha hora, vou estar com Jesus daqui a pouco. Eu tinha acabado de ver o filme Sniper americano. E eu falei, eu já sei, ele vai botar a gente em fila, vai sacar a arma que está escondida debaixo da mesa e vai dar tiro aqui na gente, é certo. Ele tinha uma cara de assassino. Falei, é certo. Gente, foi os 5 segundos mais demorados da minha vida. Foi de fechar a porta, trancar e ficar de frente para a mesa dele. Quando a gente ficou da frente da mesa dele, ele organizou as pessoas, me botou primeiro, botou o pastor no meio e a tradutora aqui. E
ele começou a falar com a gente em inglês. Até então ele falava curdo, só. A tradutora curda e ele curdo e o pastor em inglês. Eu não falei nenhuma palavra. Eu não falei em nenhum momento. O pastor conduziu tudo. Ele virou para a gente e falou assim: eu preciso falar baixo com vocês. Eu sou o único cristão convertido aqui desse lugar. Não tem nenhum outro. Eu sou proibido, eu não posso pregar o evangelho para eles, senão eu morro. Mas eu já estou há anos orando, que eu trabalho com esses irmãos, a maioria deles. E eu nunca tive uma oportunidade de pregar o evangelho para ele. E hoje eu usei a vida de vocês para pregar o evangelho aqui para eles. Eu contei para o Pedro que o cara que estava do meu lado, o soldado, que eu mostrei a foto lá para ele, esse soldado, enquanto que o pastor falava, eu vi os olhos dele lacrimejando. Quando ele estava conhecendo quem era Jesus de verdade. Então a gente crê que o evangelho foi pregado ali para aquelas pessoas que estavam ali. Depois nós passamos uma tarde junto com eles, ainda visitando as igrejas. Eu ganhei uma Bíblia deles, que o Estado Islâmico pisoteou a Bíblia todinha, queimou algumas páginas, ele me deu uma Bíblia e disse: isso é muito importante, carrega isso. Então, aquele cara, ele falou para a gente que ele deu um atestado, sabe, que vale a pena ouvir o Espírito. Vale a pena colocar a nossa vida em risco por causa de Jesus. Se aquele fosse o dia, eu até brinco que naquele dia eu aprendi que missionário é imortal. Até que se cumpra o propósito de Deus. Então o propósito talvez não foi totalmente cumprido na nossa vida ali, então o Senhor deu para a gente mais alguns anos. Mas foi a experiência mais assim radical que eu vivi relacionada à missão na minha vida. Forte. Tem muitas perguntas aqui. Acho que a última que eu vou fazer para a gente finalizar é... o evangelismo, você mesmo falou, né? Já tinha escutado no outro podcast seu também, e você falou hoje aqui que você não é um evangelista, tipo, ofício mesmo, né? Mas você entende a necessidade do evangelismo na vida da comunidade. Por que você acha que nós, como igreja, muitas vezes nós não vivemos isso como um estilo de vida? Qual que é a diferença entre nós e, por exemplo, um povo como esse que você falou, né? Um lugar tão perseguido? Por que a realidade do evangelho muitas vezes é vivida de uma outra forma do que aqui você acha? Só para a gente terminar assim. Sim. Enquanto que um grupo vive isso e outro não, né? Seria mais ou menos isso. Sim. Eu creio que a primeira coisa é por questão de prioridade. Cara, pregar o evangelho, fazer evangelismo, seja ele de qualquer esfera que for, para a gente não é um peso, não pode ser um peso. Caramba, tem que fazer evangelismo. Não, é um privilégio. Cara, é um privilégio falar de Jesus. Imagina, eu falei muito isso lá, né, no podcast com o Douglas. Eu falei assim, Douglas, o evangelismo é a arte de resultar coisas eternas. Quando você prega o evangelho para uma pessoa, duas coisas acontecem. Ou salvação, se ela crê, ou se ela não crê, condenação. Imagina o poder decisivo através... O John Piper, ele fala que o evangelho é tão poderoso, mas tão poderoso, que se ele não te salvar, ele te condena. E olha que arma poderosa em Deus que nós carregamos. Cara, nós podemos salvar. Gente, escutem isso. Nós podemos, através do Espírito, salvar o nosso pai e a nossa mãe da morte eterna. Você imaginou isso? O poder. Gente, não há salvação sem pregação do Evangelho. Não existe. Não tem salvação sem ouvir o Evangelho, sem conhecer o Evangelho. Só Cristo, só por meio de Jesus é capaz de salvar pessoas. E eu e você carregamos esse Jesus. Olha que privilégio. Eu acho que é isso que alguns entenderam e outros ainda estão entendendo. Eu não vou nem dizer nem que não entenderam, mas que ainda estão entendendo.
que nós carregamos algo muito precioso e que não cabe a nós. Eu sei, cara, eu não preciso de cargo eclesiástico para contar para os outros acerca de Jesus. Eu não preciso de um cargo para isso. Eu só preciso compartilhar. Então, essa é a maior diferença que eu vejo sobre a compreensão daquilo que Jesus deixou para a gente, daquilo que Ele ensinou. Na verdade, gente, quando eu falei sobre a grande comissão aqui, a grande comissão não é uma sugestão de Jesus. A grande comissão é um mandamento. O não cumprimento de um mandamento é um pecado. Se eu não estou cumprindo o que Jesus mandou, eu falo sem sombra de dúvidas. Pode chamar os teólogos que você quiser. Nós podemos conversar sobre isso. A grande comissão é um mandamento. Não é algo, não é uma sugestão. Jesus ele não falou assim, ó, se você tiver um tempinho durante as suas férias, façam discípulos. Ele não falou isso. Porque, na verdade, a expressão imperativa ali não é nem o id, é o fazer discípulos. Fazer discípulos, dentro do contexto da grande comissão, é a coisa mais importante. E o ato de fazer discípulos, ele vai iniciar por oração e evangelização. Então, a evangelização não tem como eu tirar. Eu vou tirar a evangelização. Não tem como. A evangelização é essa porta que você vai apresentar a Jesus às pessoas. E o discipulado vai vir dentro de uma continuidade daquilo que Jesus ensinou a gente. É difícil? Não é a coisa mais fácil do mundo. Porque existe um vilão ali chamado medo, vergonha, o que o outro vai pensar. E se o cara me der um soco? Já tomou um tapa por Jesus? É glorioso demais. Já tomou um não por causa de Jesus? Então eu creio que nós vamos viver as nossas histórias. Nós vamos contar as nossas histórias. Nós vamos contar nossas derrotas. Que às vezes também tem. Mas Jesus é especialista em nos dar coragem. O próprio apóstolo Paulo, ele pedia, eu escrevi isso no livro 1, o apóstolo Paulo pedia à igreja oração, para ele ter coragem para pregar o evangelho. Paulo, meu irmão. Então, por que a gente às vezes fica com medo e não pede aos irmãos, mano, ora que amanhã eu vou encontrar uma amiga, que, cara, eu preciso contar de Jesus para ela. Eu preciso contar o que Jesus está fazendo na minha própria vida. Então, qual é a maneira, até uma pergunta que eu faço, respondo, qual é a maneira mais prática de pregar o evangelho com o menor tempo não é possível? Número 1, nós precisamos contar às pessoas quem Deus é. Segundo lugar, o que Ele fez na sua vida. Terceiro lugar, o que pode fazer na vida do outro. É isso, é simples. Como primeiro ato, tá? Quem Deus é, o que Deus fez na sua vida e o que pode fazer na vida dele. Então, nós precisamos contar às pessoas sobre isso. E pedir os nossos irmãos, orem, por favor. Amanhã eu vou ter um encontro e esse encontro é muito especial. Eu preciso de coragem, porque eu não tenho. Então, todas as vezes que eu vou falar com alguma pessoa, eu não estou totalmente preparado, mas eu estou dependente. Dependente de quem? Do Espírito. Sabendo que não sou eu quem convenço, é o Espírito. E o meu papel é semear. Eu sou aquele que estou com as sementes e vou sair a semear. O convencimento, o crescimento não é por conta minha e nem sua, é do próprio Espírito. Amém. Muito especial. Obrigado, viu? Pela tua vida, pelo teu testemunho, por ministrar tanto as nossas vidas. Teria muito mais para a gente conversar aqui.